Olá, sou a Jaqueline, residente do curso de Química da UES, e nosso vídeo de hoje será de exercícios sobre nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. Estudaremos apenas as cadeias que possuem ligações simples, que são os alcanos. Mas antes, vamos relembrar algumas regrinhas. Alcanos ramificados. A nomenclatura é composta pelo nome das ramificações, mais o prefixo, mais o infixo, mais o sufixo. O nome das ramificações sempre estará em ordem alfabética, que pode ser butil, etil, metil ou propil. O prefixo será o número de carbonos. O infixo será o tipo de ligação, que pode ser AN, ligação simples, em ligação dupla e em ligação tripla. No caso dos alcanos, vai ser AN. E o sufixo é o O, que é a terminação de hidrocarbonetos. Importante saber, as ramificações ou radicais são obtidas pela retirada de hidrogênio. A nomenclatura das ramificações é formada por prefixo mais -il. Exemplo, met, que tem um carbono, mais -il, ficando metil. Então, vamos lá para os nossos exemplos. O nome oficial IUPAC do composto abaixo é. Então, para a nomenclatura de alcanos ramificados, são usadas as seguintes regras da IUPAC. Lembrando que nomenclatura é radical mais cadeia principal. Regra 1. Determinar a cadeia principal e seu nome. Cadeia principal é a maior sequência contínua de átomos de carbono, não necessariamente será em linha reta. Então, vamos determinar quem é a nossa cadeia principal. Então, vamos aqui contar da direita para a esquerda e identificar a nossa cadeia. 1, 2, 3, 4, 5. Da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente identificou que, independente do lado que eu comecei a contar, eu vou obter a mesma quantidade de átomos de carbono ligados entre si. Então, eu determino que a minha cadeia principal é essa em linha reta. O que não for cadeia principal será a ramificação. Regra 2. Reconhecer os radicais e dar nome a eles. Então, já foi vista anteriormente uma tabelinha onde explica que o radical é o prefixo mais -il, e quando há apenas um carbono, vai ser chamado de metil. Então, aqui é o metil, metil e metil. Regra 3. Numerar a cadeia principal a partir da extremidade mais próxima das ramificações. Então, eu identifico que nesse carbono eu tenho 2 ramificações e nesse outro carbono eu tenho uma. Então, eu vou enumerar a partir da esquerda para a direita. Regra 4. Quando houver mais de um radical do mesmo tipo, seus nomes devem ser precedidos de prefixos que indicam suas quantidades, de 2, 3, tetra, 4 e etc. Então, agora nós vamos dar nome ao composto, identificando que aqui no carbono 2, eu tenho 2 ramificações, 2 metil, e no 4 eu tenho um metil. Então, fica 2, 2, 4, trimetil, porque são 3 metil, pentano, porque são 5 carbonos, andialcanos e O de hidrocarboneto. Então, a nossa opção certa é a D, 2, 2, 4, trimetilpentano. Vamos para o próximo exemplo. Qual o nome oficial do composto abaixo? Lembrando que nomenclatura é radical mais cadeia principal. Regra 1. Determinar a cadeia principal e seu nome. E a cadeia principal vai ser o que contém a maior sequência de átomos de carbono. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,
2, 3, 4, 5. Então, identificamos que em linha reta eu tenho a maior quantidade de átomos de carbono. Lembrando que nem sempre a cadeia principal será em linha reta. A gente vai escolher a maior sequência de carbonos. Se não for cadeia principal, será a ramificação. Reconhecer os radicais e dar nome a eles. De acordo com a tabelinha anterior, o radical vai ser o prefixo mais o íon. Quando eu tiver 2 carbonos, o radical será o etil. Como já foi visto no exemplo anterior, quando eu tenho apenas um carbono no meu radical, então vai ser o metil. Quando eu tiver 2 carbonos, vai ser o etil. Regra 3. Numerar a cadeia principal a partir da extremidade mais próxima das ramificações. Então, percebam aqui que se é numerada aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E se é numerada da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, independente de qual posição eu enumere, as minhas ramificações sempre estarão no carbono 4. Então, eu vou enumerar. E agora a regra 5. Quando houver 2 ou mais radicais de tipos diferentes, seus nomes devem ser escritos em ordem alfabética. Os prefixos di, tri, tetra não são considerados para efeito de ordem alfabética. Agora nós vamos dar nome à nossa cadeia. Identificando que o etil está no carbono 4, assim como o metil. E lembrando que começa com uma ordem alfabética. E eu tenho 7 carbonos, que é o epit, AN de alcano e O de hidrocarboneto. Então, o nome desse composto é 4-etil, 4-metil-heptano. Vamos agora para o nosso último exemplo. Primeira coisa, determinar a nossa cadeia principal. Então, vamos aqui encontrar qual vai ser a nossa cadeia principal. Então, vamos começar a contar da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 carbonos em linha reta. Então, vou começar daqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui eu já tenho 11 carbonos, a maior sequência. Vamos fazer outro teste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu posso pegar ou essa posição como cadeia principal, ou essa posição como cadeia principal, porque eu tenho uma maior quantidade de carbonos. Vocês que vão determinar. Mas, assim, a melhor escolha é que as ramificações fiquem mais distribuídas, certo? Então, eu vou escolher essa cadeia principal e agora eu vou determinar o que vai ser ramificação. Então, vamos lá. Ramificação. Pronto. E agora, eu vou numerar a cadeia principal a partir da extremidade mais próxima da ramificação. Então, a minha cadeia principal será enumerada, começar por aqui, porque eu tenho ramificação aqui no carbono 2, no carbono 3, no carbono 4, no carbono 5, e é bem mais próximo esse carbono das ramificações do que esse aqui, que começa pelo lado direito. Então, vamos lá. Vamos identificar nossas ramificações. Metil, 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 propil, porque são 3 carbonos, etil, porque são 2 carbonos, etil, etil. E agora chegou a hora de nomear a nossa cadeia. Lembrando, regra 5. Quando houver 2 ou mais radicais de tipos diferentes, seus nomes devem ser escritos em ordem alfabética. Os prefixos di, tri, tetra não são considerados para efeito de ordem alfabética. Então, vamos lá.
7, 8, 9, trietil. Então, vamos identificar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. No 7 eu tenho um etil, no 8 eu tenho um etil e no 9 eu tenho um etil. Colocando em ordem alfabética, né? Primeiro será o etil e trietil, porque eu tenho 3 etil. 2, 3, 4, 5, tetrametil. Então, eu tenho um aqui no 2, tenho um no 3, no 4 e no 5. Tenho 4 metil. 4 propil. Aqui no 4 também tem um propil. Pronto, já identifiquei todas as minhas ramificações e agora eu vou nomear minha cadeia principal, que tem 11 carbonos. Será o 1D, que é o prefixo de 11 carbonos. 1-DEC, na verdade, AN de alcano e O de hidrocarboneto. Então, o nome desse composto é 7, 8, 9, trietil, 2, 3, 4, 5, tetrametil, 4, propil, 1 decano. Obrigada. Segue a gente lá no canal do RP Química LCC e o @pipiquímica LCC no Instagram.